Bom, vamos ver se eu consigo mexer nesse troço aqui. Tem gente chegando. Ó, tem gente chegando. Opa, já juntou uma galera. Lacombe, vamos lá. Viu? Go Live. Estiver aprendendo, cara. Só não consegui deixar fixo o comentário, o endereço do curso. Fala, meu querido. E aí, dois atrapalhados com Porra! tecnologia. Eu tava tenso aqui, é a primeira vez que eu mexo nesse botãozinho de Go Live, mas deu certo, deu certo. E aí, tudo bom, Lacombe? Tudo bom. Meu problema é enxergar, pá, porque. Não, eu também, eu também. Eu tô com. Cara, já tem 1.000 pessoas aqui, o negócio é rápido. Olha, eu tô com. Quando eu fiz quarentinha, eu comprei um óculos que tem aquele negócio do. Eu não lembro nem o nome disso. Antirreflexo? O Não, antirreflexo? não, ele vai em Ah, o estágio. bifocal? Bifocal. Isso. Multifocal, né? Na verdade, tem Multifocal. uns três estágios. Então eu faço assim para enxergar melhor, né? Que nem coroa, não tem jeito. Pô, Aí chega para todo mundo. eu lembro vagamente como é ter 40 anos, que eu já estou mais. Pô, eu tô a 6 de 60, eu tô com 54, cara. Tá bem Tá. pra caramba, tá É, bem. E arrebentando, aliás, deixa eu antes de abrir aqui com um bate-papo sobre o curso, deixa eu parabenizar, né, a estreia, mega sucesso aí na Rede TV. Vi o programa depois, soube, né, que a gente tem agenda tão louca que eu não consegui acompanhar ao vivo, mas aí eu soube que você tinha mencionado lá um trecho da minha coluna na Oeste, né? Estava junto ali com o meu querido Silvio Navarro também. Aí eu fui ver depois o programa todo, arrebentou. Tá numa, num alinhamento perfeito ali, você e o Navarro. Muito, muito bom. é. Rodrigo, eu acompanho você multiplataforma, eu acompanho você em tudo quanto é lugar, Gazeta, Oeste, Jovem Pan, Record. Eu só não convido você para ir ao programa porque eu acho que seu contrato com a Record não deve ser Vai dar mentira. ruim, vai dar problema. É uma pena, uma pena. Perdi um grande, né, um grande colaborador que eu Não, poderia mas ter. o importante é a gente ter esses espaços e estar com essas vozes independentes, fazendo análise ou entrevistando, né? Não é sempre que eu estou nesse papel aqui agora, hoje. Mas como eu treino, às vezes, lá no Jornal da Manhã, no Jovem Pan, vamos lá, né? Eu só apresentar para o pessoal aí o que é a ideia, né? Eu estou lançando hoje o meu novo curso, né? O Pensadores da Liberdade, e convidei aí o Lacombe para me prestigiar, para poder fazer uma live, bater um papo rápido sobre isso. Na verdade, a ideia é falar exatamente sobre o poder das ideias, a necessidade de ter um arcabouço intelectual, um embasamento, até para a gente participar desses debates conjunturais que a gente acaba participando muito, né? Então, logo mais tem também a Ana Paula Henkel, outra querida amiga aí Ó, que teve comigo lá hoje no programa. ela arrebenta, ela é show. E o curso dela foi pela Cursology também, foi um sucesso. Então eu estou fazendo pela mesmíssima plataforma, está lá, né, na cursology.com.br/pensadores. E ficou muito legal, né? Eu vou, antes de abrir para o bate-papo e fazer Rodrigo, algumas. Ah, depois você me dá a dica, porque eu estava indo para o Hotmart, que eu estou preparando o meu curso também, aí é um curso de jornalismo, né? tá. Depois você me dá a dica que a Hotmart, do jeito que apronta, Eu vou é dar a bom a gente dica que é o escapar. seguinte: a Renata Barreto e o marido dela, que tocam a empresa, muito atenciosos, né? Fizeram um ótimo trabalho ali com a Ana Paula e já tem também o curso do Narlock. Então eu falei: ó, estamos em casa, está criando uma identidade, vamos junto, né? Fizeram um baita trabalho, muito pesado, inclusive, o trabalho, em termos de. O Rodrigo, coitado, virou a noite para o lançamento hoje, está tudo certinho, para ter o teaser, para ter as artes todas das lives. Eu é que sou leigo, assim como você, então eu não sei aproveitar. Ele me dá uma Ferrari, eu uso lá o Fusquinha e tudo mais. Mas, assim, o bom do curso, a plataforma toda, One Stop Shop, né? Eu achei muito bom. E a Hotmart está com essa pegada, né? De não pode ter conteúdo político e tudo. Né? E aí Só de alguns, né? logo depois lançou lá o de uma esquerdista. Mas eu adianto aqui duas coisas já, sabendo da sua intenção do curso. Primeira, que eu ia falar logo depois, é que eu estou oferecendo para você, né, como cortesia, óbvio, Pô, o meu curso. Então, você vai receber um promo code de 100% de desconto, né? nossa, Não muito adianta, obrigado. não adianta a turma ficar com inveja, que é para quem pode, né? Lacombe é o Lacombe. Eu sou fã. E segundo é que eu quero o seu. Então, depois, quando você preparar o de jornalismo, eu quero, porque você sabe que eu não sou jornalista, eu caí de paraquedas, eu sou. Ah, mas manda muito bem, cara. Manda muito Mas eu bem, né? preciso, eu Comunicação preciso, fácil, 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 fácil. preciso fazer Pode esse não ser, curso. não, pode não ser jornalista de formação, né, de faculdade, mas você é um comunicador nato, você se comunica Não, muito bem.
Agradeço, E agradeço. você mescla muito bem, você é um cara que traz teoria, mas sempre de uma forma muito clara, muito objetiva, né? Muito direta. Eu curto muito isso. Esse é exatamente o ponto que eu queria chegar, lá, como que eu já vou fazer logo a primeira pergunta, apresentando o que é o curso, né? Bom, eu leio muito, sou um cara que tem uma fissura, meu grande hobby é a leitura, né? Eu lia lá uma época no auge, antes do filho pequeno nascer e tudo. Eram uns 5, 6 livros por mês, agora caiu para 2. Então eu leio muito, assuntos variados, mas eu tenho uma planilha, né? Organizadinha, e o grosso é realmente sobre política, filosofia política e tudo isso, né? E aí eu resolvi mastigar 20 anos de leitura em 20 grandes nomes do pensamento liberal e conservador em mais ou menos 20 horas de curso. Então, cada um ali Nossa. eu dediquei uma hora, né, para explicar o que pensa um Locke, o que pensa um Edmund Burke, o que pensa um Mises, um Hayek, uma Ayn Rand, chegando nos mais atuais, né, chegando no Roger Scruton, no Jordan Peterson, no Thomas Sowell, que é um dos meus preferidos, né? Nossa, ele é demais, ele é bom Adoro. demais. E aí é que eu queria chegar exatamente nisso para fazer a primeira pergunta. Qual é o grande poder de um Thomas Sowell? O cara tem a baita bagagem, que eu não tenho a pretensão de ter, né? Não, mas ele tem 80, quantos anos ele tem? Ah, não, e ele é um acadêmico. Ele é um acadêmico, Lacombe. Eu nunca fui um acadêmico, eu sou um curioso, nem eu, autodidata, né? Mas a grande qualidade que eu vejo nele é a condição de mastigar esse teor todo profundo numa linguagem acessível. E é um grande feedback que eu recebo de muito leitor. É um elogio que eu recebo muito, que eu consigo fazer isso, você acabou de fazer sem a gente combinar. Então, eu queria perguntar exatamente isso para você, né? Qual é a importância que você dá? Porque a gente vê nas redes sociais hoje um debate meio caótico, cacofônico, né? O debate do Trump com o Biden foi mais ou menos isso também. Foi chato, foi feio. Foi isso, né? Qual é a necessidade que você considera de ter essa profundidade maior? Quer dizer, será que a gente não está vendo hoje uma superficialidade muito grande nesses debates e as pessoas não estão sabendo como defender aquilo que elas sentem, às vezes, que é o caminho certo? Né? O conservador apenas precisa de um pouco de bom senso, às vezes, defender certos valores. Ele vê a loucura do mundo. Ele vê a agenda progressista muito exagerada. Mas, às vezes, falta o pano de fundo, falta justamente o conteúdo. Né? Como é que você enxerga isso? Até nos nossos pares aí da mídia. Como é que você vê isso? Rodrigo, eu sempre falo como um jornalista de televisão que sou há 32 anos, né? Então, para mim, sempre foi muito natural ter um discurso, um diálogo, uma mensagem objetiva, clara, que em televisão... Hoje em dia você até tem o recurso, mas na época que eu estudava na faculdade, você não tinha esse recurso de poder... não entendi o que o apresentador falou, o repórter falou, você volta. Né? Então, a nossa preocupação sempre foi passar uma mensagem muito clara, muito direta, ordem direta, as frases, né? Sujeito, verbo, predicado, sem muita adjetivação, porque em televisão você tem a imagem. Eu não sou absolutamente um acadêmico, eu tenho muito menos bagagem teórica do que você, assim, eu não posso ficar aqui... Até falei para você, amanhã eu vou entrevistar o professor Olavo de Carvalho, estou bem preocupado, porque eu não sou um profundo conhecedor de filosofia. Eu me lembro que no colégio eu fiz um trabalho sobre Kierkegaard, que não é lá um grande filósofo, nem me lembro mais ou menos. Mas é interessante. Mas não me marcou assim, profundamente. Mas eu tive muita sorte, assim. Então eu costumo dizer que eu trabalho com essa preocupação de passar uma mensagem clara, objetiva, direta, né, mas palatável, obviamente. Você não vai ser telegráfico, você vai perder o seu charme de maneira nenhuma. Você quer atingir o público universal, ainda que ele seja utópico, mas você quer atingir o maior público possível. Eu tive só a sorte de ser filho de um grande executivo. Meu pai ele era administrador de empresas, foi diretor de grandes empresas, formado pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, depois foi fazer pós-graduação na ENA, na Escola Nacional de Administração em Paris. Sempre foi um liberal, sempre foi assim pelo Estado mínimo, quase ali como os meus filhos, né? Quase um libertário, né? Quase um anarcocapitalista. Então eu absorvi muito do meu pai, eu fui aluno do meu pai quando fiz uns cursos de extensão no CADEMP, lá da Fundação Getúlio Vargas, e de outro lado, o pai da minha mãe, meu avô materno, era um intelectual católico, imortal da Academia Brasileira de Letras, né? Um grande historiador, Américo Jacobino Lacombe, conservador. Então, eu acho que eu peguei um pouquinho desses dois. Então, a minha base teórica vem muito da convivência com meu avô materno e com meu pai. E, obviamente, eu cresci numa biblioteca do meu avô com 30 mil volumes. Então, eu conheço muito bem história, né? Principalmente história do Brasil, que era a especialidade do meu avô.
né? E tive sempre uma ligação com os liberais, sempre tive essa ligação. Então, eu acho que a teoria sempre nos serve como base, né? A gente não pode abrir mão das teorias, do conhecimento, mas eu não sou um cara de citações, porque em televisão isso não cabe. Então, é isso, basicamente, resumindo. Eu tenho uma base teórica forte, mas não assim profunda como a sua, como o professor Olavo de Carvalho. Eu não tenho essa base, eu reconheço, não é a minha praia. Eu pensei uma época em fazer carreira acadêmica, mas os cursos de mestrado afugentam qualquer um que seja um pouquinho mais à direita, né? Aliás, o mundo acadêmico de um modo geral. Mas eu trabalho bem com essa base teórica minha, né? Fundamentada ali, familiar, mais do que qualquer coisa, e com essa preocupação sempre de ser um cara muito objetivo, muito claro, mas de alguma forma interessante, né? Tentando despertar o interesse das pessoas. É uma mistura assim, de base teórica, né, com a prática, com 32 anos de prática. É muito curioso você falar isso, inclusive do teu pai, porque meu pai é um cara que veio de baixo também, acabou tendo sucesso no mercado financeiro e tudo. E ele é um cara que não leu nem meu pai lia muito. Né? Não, meu pai não leu nem a 10ª parte dos livros que eu leio e tudo, mas ele sempre teve aquela visão prática, né, do resultado, do que funciona, uma experiência de vida. E a minha mãe já era de uma área um pouco mais intelectual, ela era professora de biologia, depois fez psicologia, quando eu já era vivo e tudo, se formou em psicologia, lia muito, literatura também. Então, minha mãe deve ter ajudado muito a despertar em mim o lado mais idealista e querer ler, e querer estudar, e até de observação do mundo, né? E da natureza humana. E meu pai me manteve com os pés no chão, aquele senso prático, que se a gente perder, a gente pode virar um intelectual no sentido que o Thomas Sowell critica, né? Que é aquela turma que vive com uma visão meio fantasiosa, holística de mundo, e quer que a realidade se encaixe na sua visão pré-concebida, né? E aí é um perigo. Aí você fica hermético, né? Você vai atingir quase ninguém, as pessoas não vão compreender o que você vai estar passando. Fica chato, né? A gente tem que usar a teoria como base para a nossa prática diária. É isso. E é curioso que você falou aí do Olavo de Carvalho, eu acho ótimo, inclusive, aproveito e faço aqui a propaganda eu vou querer acompanhar, né, a sua entrevista com ele, e eu não me coloco na mesma condição de bagagem, não. O Olavo realmente é um cara que tem uma bagagem filosófica, cultural impressionante. Eu tô nervoso. Não, mas ele é divertido. Ele é divertido na entrevista. Ele é divertido. Não, é porque, vou confessar, espero que ele não esteja vendo. Eu li até hoje 3 livros dele. Aliás, eu estou lançando minha livraria digital amanhã, né? E eu recebi, ainda bem, me mandaram praticamente todos os livros dele. Mas, como você, eu estou com um tempo muito curto. Então, eu li 3 livros do professor Olavo de Carvalho, mas pretendo ler obras completas. Mas eu gostaria de ter lido a obra completa do professor antes de entrevistá-lo. Mas aí surgiu essa oportunidade, eu estou um pouco nervoso. Mas meu filho mais velho... Ele é descontraído. Meu filho mais velho é muito fã do professor Olavo de Carvalho. Minha mulher e meu filho mais velho, eles devem ir, inclusive, qualquer hora, fazer o curso presencial lá com o professor lá na Virgínia. E o meu filho mais velho, eu preparando um roteiro e tal, em cima dos acontecimentos atuais, contemporâneos, um pouco de filosofia, um pouco de política. Meu filho falou, não, pai, não entra nessa. Isso aí ele já falou muito, as aulas dele tem isso, as entrevistas que ele dá. E me deu um outro caminho, um caminho mais de formação intelectual, mais sobre literatura, né, mais literário. Então eu vou tentar caminhar por aí, vamos ver como é que eu me saio. Não, e eu acho brilhante a escolha, até porque, vamos lembrar aqui que o próprio Olavo, ele foi chamado do guru do governo, do presidente, tudo, mas ele fazia um alerta há muito tempo atrás que era preciso uma espécie de revolução, ou resgate, que é melhor, né? Um resgate cultural no país. Ele mesmo sempre alertou para isso. Não adianta você pegar pela cereja do bolo e não ter a base. É justamente o que a gente está falando. Então, eu vou dar um exemplo, né? O Olavo cantou muita pedra lá atrás de certos nomes liberais que se mostraram, enfim, eu não pretendo citar nomes aqui para não ser indelicado, mas assim, na verdade não se mostraram minimamente preocupados com certas coisas da realidade, né? Por exemplo, o futuro do Brasil e tudo mais. Ou é um projeto pessoal de poder, ou é um mau uso do termo liberalismo. E isso é uma coisa, Lacombe, que eu já tinha feito no meu último livro, no Confissões do Ex-Libertário, e que eu levei muito para esse curso. Porque como no curso eu vou dissecando vários pensadores de vários
matizes intelectuais, né? Tem lá libertário, tem lá Ayn Rand, o Mises, e tem lá também os conservadores, o Edmund Burke, o Roger Scruton. Então eu vou analisando cada um deles e, claro que eu levo um pouco a minha visão, hoje em dia eu sou um liberal mais conservador, mas eu queria te fazer essa pergunta. O que você acha dessa discussão, ou pior ainda, não há sequer a discussão? Tanta gente usando a jaqueta, como disse o Gustavo Franco, a jaqueta liberal por aí. Tanta gente vestindo assim, eu sou liberal, e de repente, quando você vai apertar, o cara não tem a menor noção pelo menos da história do liberalismo. O cara acha que liberal é defender essa visão progressista, essa coisa Estado paternalista e dirigista. E aí, quando você fala assim, me diz um ícone liberal aí, o cara cita Obama, Joe Biden, até Bernie Sanders. Quer dizer, isso não é liberalismo, isso é o liberalismo usurpado por uma esquerda, né? Então, como é que você vê isso aí? A turma tem que voltar pelo menos para os básicos, né? Aí é o liberal, né? É o liberal americano, né? Que tá nesse caminho aí, né? De agenda globalista, agenda progressista, é o liberou geral. Né? Eu também. Licenciosidade e libertinagem não é liberdade, né? Não, absolutamente, né? E pode tudo, é liberação das drogas, é aborto liberado, é essa ideologia de gênero chatérrima. Eu não consigo compreender. Eu confesso a você que me decepcionei também com muita gente, né? Gente que entrou para a política há pouco tempo, eu achava que ia dar um caldo legal, que tinha umas ideias legais, mas que absolutamente, sei lá, ou realmente enganou a gente, ou se enganou, ou os dois, ou foi e achou que o caminho não era legal e voltou. É uma decepção total, né? Uma decepção total. Eu acho que os liberais, eles merecem mais espaço. A gente não tem chance, Rodrigo. A gente não tem chance fora disso. Não há outro caminho. É algo que eu sempre falo, né? A gente não pode viver num mundo imaginário, né? A gente tem referências no mundo. É óbvio que cada país ele tem as suas peculiaridades, o seu jeito, né? A sua Constituição, não só a Constituição e lei, mas a sua Constituição física, as pessoas são de um jeito. Mas você tem um modelo... o arcabouço cultural. Que é a cola do tecido social, né? Isso. Mas você tem exemplos no mundo do que deu certo. Então você pega o que deu certo e adapta para o seu meio, para o seu arcabouço cultural, para a sua cara, para o seu jeito, para o seu país. Eu não vejo outro caminho. Eu não sei porque... Aí vem aquela desculpa chata de que não, o socialismo não deu errado, o comunismo deu errado porque ele foi mal executado, foi deturpado. Isso é mentira, né? Isso é uma grande bobagem, é uma grande mentira, né? Não existe isso. Eu fico com a impressão, às vezes, que a gente está debatendo ainda no Brasil se a Terra é quadrada ou redonda em vez das nuances do arredondamento. Assim, um debate legítimo é até onde vai o liberalismo, até onde você preserva as liberdades individuais dentro de um entorno que você tem esse arcabouço cultural e valores morais, porque isso, para mim, é a coisa que eu mais peguei dos conservadores. Lacombe, não sei, você já se definiu uma vez, falou, eu sou conservador, mas assim... Mas fui um liberal antes de ser um conservador, mais ou menos como você caminha. Tudo bem, porque assim, a minha percepção é a seguinte, a liberdade não sobrevive num vácuo de valores. Né? Você se preocupar com o entorno, ainda mais quando você tem filho jovem, tudo, isso é uma questão básica. Às vezes eu vejo alguns liberais, flertando com a questão utópica, né? Eu descobri aqui a pedra filosofal, o princípio de não agressão e tudo. E dali ele quer fazer todo um código de ética e convívio em sociedade parido do conforto de um escritório. E em vez de você respeitar aquilo que vem de baixo para cima, aquilo que sobreviveu ao teste do tempo, que tem o acúmulo da sabedoria dos antepassados, que são aquelas coisas... Eu sempre digo assim, o Edmund Burke é o pai do conservadorismo moderno. Está lá mais de 1h15 de curso só sobre o Edmund Burke. Mas ele era um liberal Whig. Ele era um liberal, ele não era do partido Tory, dos conservadores. Ele viu os jacobinos franceses e se assustou com aquilo. Falou, pô, os caras querem enforcar o último monarca com as tripas do último padre. Esse troço vai dar ruim. Então, assim, nós temos que preservar com cautela e prudência, que são as palavras principais. O Tom Wolfe dizia o seguinte, o conservador é um liberal que foi assaltado na noite anterior. Você usou essa frase quando eu fiz uma live com você. Exato. Então é mais ou menos isso. Fica aquela sensação de que a maturidade, os cabelos brancos, a experiência de vida, filhos, né? Eu acho que tudo isso vai dando uma certa percepção de que liberdade individual é a grande meta. A gente não abandona esse princípio, mas como atingir o máximo possível de liberdade individual num
ambiente realista, com certas restrições da natureza humana e da cultura. Isso é que é o grande desafio, né? Então, esse devia ser o debate. Mas a gente tem que ficar rebatendo ainda marxista, ideologia de gênero, um bando de bobagem, quer dizer, uma sensação de perda de tempo. Olha só, vamos, de novo, o mundo prático, né? Eu cheguei a uma época a ser convencido por amigos de que o melhor para o Brasil era liberar, descriminalizar as drogas. Não, porque a gente vai abalar os traficantes, cada um que decida a sua vida. Agora, volte o seu olhar, por exemplo, para o Uruguai. O que aconteceu com o Uruguai? O Uruguai tem índice de criminalidade hoje, né, depois que a maconha foi liberada, 66% maior do que era antes da liberação. Né? O que aconteceu? Né? Os traficantes perderam clientes, né? O Estado entrou e começaram a brigar entre si e a buscar outras fontes de renda. Então, os crimes, houve a guerra entre as quadrilhas e outros tipos de crimes, assaltos, roubos, sequestros. Né? E o que é vendido pelo Estado é mais caro. Então se mantém sempre esse público preso aos traficantes. Você não elimina o problema e você cria mais problema. Então eu falei, olha, se você vai observar o mundo real, você consegue tirar conclusões mais precisas assim, do que realmente deve ser feito. Então mudei de ideia. Eu brinco Quase fui convencido. Eu também, eu tô na mesmíssima. Eu brinco que, assim, às vezes a gente tem que escutar a vovó. A vovó, ela podia não ter lido Edmund Burke, ela não fez meu curso, mas ela tinha o bom senso, né? É aquela visão prática. Falando, isso aí não é legal. Lacombe, eu tinha dito que eu não ia tomar muito teu tempo, eu quero te fazer uma última perguntinha só. Fica à vontade. Não, eu quero te fazer uma última pergunta só, tá? Para você desenvolver, que é o seguinte. E aí eu vou só vou te colocar um pouquinho só no córnea, só um pouquinho, mas muito pouco que você... Não tem a sua capacidade intelectual. Você tira de letra, porque eu sei que eu sou um cara brigão. Hoje eu fiz a minha live, né? Eu citei nomes. Você está cada vez mais afiado. Mas aí minha mãe, por exemplo, manda mensagem. Né? Os pais servem para isso também. A minha mãe faz o mesmo. Mas a minha mãe manda mensagem falando, meu filho, Rodrigo, para que citar tanto nome? Para que comprar tanta briga? Você pode ser mais sutil e tudo. Eu falei, mãe, às vezes eu vou me empolgando ali, falo tudo. Mas, assim, eu tenho comprado briga com os nossos pares. Gente que participa comigo de programa, né? E às vezes isso pode ser desgastante e tudo mais. Mas eu quero te fazer a pergunta mais abrangente para não te deixar tanto assim na sinuca de bico. Como é que você vê hoje em dia a imprensa no Brasil em relação a esse viés que é o tema do meu curso, né? Quer dizer, a turma fala muito em diversidade, fala muito em pluralidade, mas você não vê conservador quase. É tudo uma patota, minha visão. Estou perguntando até se você concorda. Tudo uma patota que fala mais ou menos a mesma língua. É aquela turma ali, todo mundo é progressista. Se você for fazer uma enquete sobre esses temas, legalização de droga, aborto, sim, vão dizer sempre sim. Paternalismo estatal. Mas, meu Deus, é tudo. É 99%. Olha o Congresso em Foco. Os deputados eleitos todo ano é do PSOL. Entendeu? Alessandro Molon, Marcelo Freixo. Meu Deus, Alessandro Molon que vai ser tido por eles como moderado, como alguém de centro. Entendeu? O cara era do PT, tá na rede. Então, assim, por que você acha que tem esse viés? Se é uma tese conspiratória ou se é natural, que é mais ou menos a tese de um âncora que nem você, que é o Bernie Goldberg, que era da CBS há 30 anos atrás, ele escreveu um livro chamado Viés, Bias. E ele fala exatamente disso. Falou, olha, a coisa é mais natural do que arquitetada, não é Gramsci. Não é tanto Gramsci, é mais... Marxismo cultural. É mais assim, eles fizeram faculdade com os professores assim, eles frequentam esse mesmo meio, o jornalista quer ter uma visão meio redentora do mundo, é meio que nem intelectual nesse aspecto. Então, a primeira pergunta, você concorda com o diagnóstico? É uma patota que tomou conta? E segundo, como é que a gente reverte isso? E se é interesse, se é algo arquitetado ou se é algo realmente que eles acreditam? Qual é a sua visão disso? Bom, vamos lá. Eu tenho 54 anos, né? Eu já fiz algumas lives, eu já trabalhei muito tempo com o Alexandre Garcia, que é um ídolo meu, eu adoro o Alexandre, vai fazer 80 anos daqui a pouco. O Alexandre diz que na experiência dele, quando ele começou, não era assim, ou pelo menos isso não era tão marcante. Quando eu cheguei à faculdade, na década de 1980, eu já encontrei um ambiente totalmente dominado. Aliás, antes eu estudei... Você é carioca também, não sei de que bairro você é no Rio. Eu estudei no colégio... eu estudei no Colégio São Vicente de Paulo, ali no Código Velho. Né? Então, o meu colégio era um colégio já dominado pela teologia da libertação. Né?
né? A gente tinha professores todos, quase todos comunistas, ou pelo menos todos de história, geografia, ou SPB, aqueles estudos, aquelas coisas todas que a gente tinha, todos eles de esquerda. Eu fui aluno do Chico Alencar, né? E era um colégio em que havia muitos filhos de artistas, né? Fernanda Torres, Marcos Palmeira, o filho do Arthur da Távola, o Duda. Tinha uma galera lá, uma galera ligada a artes e tal. Então era um colégio dominado pela teologia da libertação e com muitos filhos de artistas e já artistas também. Então eu convivi no colégio, no São Vicente, com essa turma desde muito novo, ali, desde os 11 anos de idade. Me lembro, inclusive, nas primeiras eleições diretas, assim, depois do regime militar, que a Sandra Cavalcante era candidata ao governo do Estado, quando o Brizola foi eleito, em 82, souberam no colégio que ela passaria em carreata em frente ao São Vicente, né? E os alunos todos de esquerda, né, com aquela teologia da libertação tendo já lavado o cérebro de todo mundo, correram numa padaria que havia ali perto, compraram todo o estoque de ovos e tascaram ovo na coitada da Sandra Cavalcante. Eu tenho livros dela aqui. No fim, já ela era ligada aos militares. Mas, ela era firme na questão do combate à criminalidade, essa coisa da impunidade. Sim, era muito dura no discurso dela. Eu gostava dela. Roberto Campos, Roberto Campos era demais. E acabaram os ovos e partiram para pedras. Foi uma situação grotesca. E eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, filhos de artistas que se dizem democratas e liberais e não aceitam ouvir nenhuma voz dissonante ou diferente das delas ou contraditória. Então, no colégio, já senti isso. Quando cheguei à faculdade de jornalismo, né, na década de 80, mais do meio para o fim da década de 80, eu encontrei um ambiente totalmente dominado pelo pensamento de esquerda. Outro dia eu falei que nessa época declarei meu voto na primeira eleição presidencial depois do regime militar, e as pessoas, ele diz que não declara o voto. Eu não declaro o voto. Depois que eu me formei em jornalismo, comecei a trabalhar com jornalismo, não declaro meu voto. Mas eu era um estudante iniciante de jornalismo, já me formando, e eu me vieram naquela rodinha de alunos da faculdade, em que você vai votar para presidente? E eu, influenciado pelo meu pai neste momento, falei, vou votar no PL, Partido Liberal, no Guilherme Afif Domingos. Mas você não tem ideia do que eu ouvi. Foi um absurdo. Então, a interpretação que eu faço é que, na época do regime militar, era muito complicado você se posicionar ao lado dos militares, né? Então, se criou o movimento de esquerda. Eu acho que há um pouco de marxismo cultural, sim, de aparelhamento, de um modo geral, da mídia, da cultura, das escolas, das universidades. Mas é um pouco, no Brasil, eu acho que, como a gente teve um regime militar, talvez as pessoas tenham caminhado para essa oposição ao regime militar, a uma ditadura, ainda que quem brigasse contra o regime militar não brigasse por democracia, mas sim pela ditadura do proletariado. Eu acho que esse movimento de oposição ao regime militar carregou, de alguma forma, muita gente para esse lado, e as pessoas nunca pararam para analisar que o Brasil mudou, o mundo mudou, o comunismo não deu certo, o socialismo não dá certo, e elas não conseguem... E os próprios militares eram muito dirigistas, né? Os liberais não gostam muito do modelo econômico. O positivismo, aí eu concordo com o professor Olavo de Carvalho, a gente tem que ter a ideologia, ela não é dispensável absolutamente, você precisa ter um endosso ideológico de alguma forma, você tem que ser movido um pouco por isso também. Então é isso, eu acho que as pessoas foram por um caminho... Você acha que é mais natural, né? Uma coisa mais natural mesmo no Brasil? Não, tem uma dose de um aparelhamento, sim, eu acho que tem, né? Porque as pessoas... Diga. Só para completar, aí agora eu vou ser mais direto. Porque eu já vi você falando, então eu posso perguntar e eu posso falar também. Eu vou fazer um relato, então, antes. Eu já tive algumas reuniões fechadas, petit comitê, só eu e o João Roberto Marinho. A gente almoçou junto algumas vezes, ficava eu e ele conversando quando eu escrevia para o Globo, né? E eu já escutei essa pergunta de muita gente e eu não sei responder. Tá? A pergunta é a seguinte: o que acontece ali? É uma coisa que vem em ordem de cima ou é uma coisa que foi tomada de baixo? O livro da Ayn Rand, está aqui atrás, a minha série toda da Ayn Rand. Eu tenho 2 aqui. Pois é, o livro da Ayn Rand, do primeiro, né, o A Nascente, o primeiro maior de literatura, de romance dela, né, a novela, tem exatamente isso. O sujeito é dono de um jornal e ele tem os valores certos, mas ele não gosta do mundo, ele acha que o mundo está dominado e tudo. Quando ele descobre que tem alguém que merece ser defendido, ele vai lá e tenta defender, mas é tarde demais, porque ele descobriu que a empresa dele foi tomada
pelos sindicalistas, pela esquerda, pelo Turrey, que é o Elzor Turrey, que é o vilão, né? E assim, eu não sei a resposta. Eu divido com você aqui minha dúvida, porque eu sempre tive a percepção que o João Roberto não é um cara mal intencionado, não é um cara nem mesmo com essa cabeça mirabolante de Gramsci, saber o que está fazendo. E ele uma vez falou para mim, não, Rodrigo, você quer ver uma coisa? Eu vi outro dia um documentário muito bom, né, o programa do Profissão Repórter do Caco Barcelos sobre desarmamento, mas muito bom. Aí eu comecei a ficar nervoso. Eu falei assim, caramba, eu vi o mesmo programa, o negócio é uma campanha do começo ao fim de desarmamento. Então ele uma vez também veio falar no almoço, até estava com o Paulo Guedes, e ele falou, porque eu fundei o Instituto Millennium junto com o Paulo Guedes, e ele falou, não, agradeço muito a vocês, né, pelo Millennium, porque mudou muito minha cabeça, me trouxe uma visão. Porra, o Millennium é uma coisa meio liberal, meio tucana, né? É uma coisa assim básica, democracia representativa, economia de mercado, império da lei, acabou, né? Então, assim, que mundo que ele vivia. Então, é um negócio que me chamou a atenção. Ao mesmo tempo, a gente vê aquilo lá virou um feudo, né? O filho do Anselmo, o filho da Miriam, o filho de não sei o quê, todo mundo ocupou espaços, não sei o quê. Então, assim, será que é um negócio que é arquitetado ou será que é um negócio que foi tomado? Eu tenho essa dúvida, não sei a resposta, não sei se você se sente confortável para avaliar ou não, do que for possível falar sobre o assunto. Essa resposta eu colei do William Vac, que fez uma análise muito interessante sobre isso. A entrevista está disponível no YouTube com o Luiz Felipe Pondé. Mas sobre a posse e o porte de armas, na Band eu estava bem, pelo menos, em relação a isso, porque o Grupo Bandeirantes de Comunicação é a favor, né? Inclusive já teve editorial no Jornal da Bandeirantes sobre isso. Então, nesse sentido, nós estávamos caminhando juntos. O que o William Vac fez de análise sobre essa guinada progressista da Globo e que eu acabei... eu sempre me perguntava isso também. Trabalhei 20 anos na Rede Globo, né? 20 anos na Rede Globo. Não tive assim, uma convivência próxima com os filhos do Dr. Roberto, que não sou eu que vou dizer, são as pessoas que dizem, não são brilhantes como o pai, né? O pai era realmente uma pessoa brilhante. Os filhos não sou eu que estou dizendo, porque não tive, como disse, uma convivência muito próxima. Tive algum contato mais com o Zé Roberto Marinho, o mais novo, porque treinávamos na mesma academia, ele gostava muito de Fórmula 1, na época eu trabalhava com esporte, então trocávamos uma ideia sobre Fórmula 1, ele adorava o Michael Schumacher, que foi de uma grossura tremenda comigo uma vez em Interlagos, então nesse sentido também eu não concordo com ele. Mas o que o Vac dizia? De alguma forma, a Rede Globo, talvez o Grupo Globo, de um modo geral, percebeu em algum momento que, vamos ficar em cima de televisão, a televisão não tinha mais poder de conquistar as gerações mais novas, né? Então, a geração dos meus filhos, por exemplo, eu tenho um de 22, um de 19, eles não veem absolutamente televisão, eles nem lembram que existe televisão, né? E as gerações que vêm, então, posteriores a eles ainda, menos ainda, né? Menos ainda. E o Vac, ele diz que essa guinada, né, para essa agenda globalista, para o progressismo, foi talvez uma tentativa da Globo de se comunicar com esse grupo, né, porque achou, teve a ilusão, talvez, de que entrando nesse caminho de ideologia de gênero, liberação do aborto, liberação das drogas, de alguma forma, né, eles conquistariam esse público, né? Não conquistaram, até onde sei, não conquistaram, porque é muito difícil para um canal de televisão conquistar esse público, porque eles não estão realmente conectados com televisão. E nós, infelizmente, ganhamos uma emissora de televisão que eu desconheço hoje em dia. Eu fico muito decepcionado. Aí é até importante eu falar, porque você trabalhou 20 anos, está cuspindo no prato que comeu, que rancor que você... Né? Que rancor que você guarda, que mágoa. Eu não tenho mágoa nenhuma, eu tenho muito orgulho. Ninguém fica impunemente na Globo por 20 anos. É muito tempo. Eu tive grandes oportunidades, trabalhei com os melhores profissionais, com as melhores condições, melhores equipamentos. Viajei o mundo inteiro, o Brasil inteiro a trabalho, né? Sou muito grato. Mas eu tenho, não sou corporativista, tenho todo o direito de criticar o jornalismo que a Globo faz hoje. Age, como o Guzzo diz, né, como um partido político derrotado nas eleições, tentando implementar essa agenda patética, que é patética, e só divide a gente, separa a gente, segrega. Isso é triste. Isso é muito triste porque é uma bazuca, né? É uma bazuca, imagina ainda essa tem bazuca força, né? Apontada, né, para uma direção
do bem, uma direção correta e em prol do Brasil. Não é uma questão de governo A ou B, é uma questão de pautas que interessam de fato ao Brasil. Eu vejo como um grande desperdício. Né? Eu vejo como um grande desperdício. É muito isso, triste, Lacombe. também fico muito triste. Tem grandes profissionais, tem grandes pessoas ali, Tem, não, o caminho que eles tomaram é... Tem excelência na produção, não dá para negar que é um benchmark em relação a muita coisa. Não, e não só no jornalismo. Se você for olhar, então, o que é Malhação, não lembro quando começou, mas no início da Malhação, o que era? Então, os meninos eram lutadores de jiu-jitsu, e vai ver o que é hoje em dia, né? Pois é. É um discurso totalmente diferente do que deveria ser, horrível. E eu vi um seguidor agora comentando da questão do aspecto do ataque ao cristianismo, né? Isso me causa mais espécie ainda porque a família Marinho sempre teve essa postura de elo ali com a questão do catolicismo, e eu sei disso porque o padre deles era o meu tio que faleceu agora, 10 dias atrás. Ele era o padre que rezava as missas. E aí você se remete às referências mundiais. Vamos olhar os países cristãos. O que eles são? São os melhores. Né? Eles estão ali entre os mais desenvolvidos, em que há mais liberdade, as mulheres são respeitadas. É isso. O legado é positivo. Claro que tem triste, mas o legado é positivo. Claro que tem. Bom, temos um Papa agora que, pelo amor, né? Esse aí tá me incomodando. Olha só, o JP me mandando mensagem. Ué, não vai ter uma live de 19 horas? O João Paulo, meu amigo. Tá perdidinho. Tá perdidinho. Lacombe, muito obrigado pelo seu tempo aí. Eu que agradeço. Eu vou te mandar o código promocional. Muito obrigado. Que você, nessa loucura que é a nossa agenda, espero que você encontre o tempo aí para ver. O curso ficou bem bacana, tá bem legal, assim, bem mastigado e resumido sobre esses bandos de autores aí e livros. Então, acho que vai criar uma narrativa, até porque eu escolhi a data cronológica, né? Então, vem desde John Locke, Adam Smith, para dar uma coerência, né? Para ver o que foi realmente sendo debatido, até chegar no Jordan Peterson, que eu acho que é um craque, né? Nossa, eu estava vendo uma entrevista... Scruton. Eu estava vendo uma entrevista do Jordan Peterson ontem, para me preparar para a entrevista com o professor Labo de Carvalho. Exatamente uma entrevista... não, ele é demais. Estava vendo uma entrevista, ele é maravilhoso. E ele fala com uma emoção, né? Ele fala com uma emoção. Assim, em vários momentos dessa entrevista, ele enche os olhos d'água. E é muito interessante o início da entrevista todo. Ele fala sobre literatura, sobre identificação com autores, com personagens, com narrativas. É super interessante. Essa é a tese dele. Ele é um psicólogo, né? Muito legal, muito legal. Toda a estrutura dele vem dessa questão meio junguiana, de arquétipos, de mito, de narrativa, cultura, né? E é atacado baixamente, né? É um absurdo que faz. Mas ele lida bem com isso, ele lida bem. Ele é calmo, né? Ele é muito mais calmo que eu. Ele consegue... mas, Rodrigo... Pô, você é, como eu costumo dizer, você é ídolo. Não, você é ídolo, muito ídolo. Mas não é pouco, é muito ídolo. Você é brilhante. Você é brilhante. Hoje eu tive que aturar um colega de bancada comparando o Trump se aproximando do Bolsonaro voluntariamente com o Biden ameaçando o Brasil se não aceitar a proposta dele com retaliação como se fôssemos o Irã. Quer dizer, olha que coisa de doido. Ele não é, porque qual o problema de se aproximar com qualquer um dos dois lados? Eu falei, não, uma coisa é aproximação, outra coisa é a faca no pescoço. Ou você aceita a minha proposta, ou eu vou te retaliar, o Irã. Que isso, porra. É um negócio de doido. Mas é a chantagem diplomática, né? Chantagem diplomática. Chantagem é sempre chantagem, né? É isso. Mas é isso, Lacombe. Muito obrigado aí, tá? Pela atenção, pelo tempo, pelo carinho também, nos elogios. E vamos nessa. A gente vai se falando aí, vamos ver se no futuro a gente consegue fazer alguma coisa junto aí. Acho que tem muita demanda. Rapaz, a minha conexão caiu para 3G. Deixa eu... Nossa. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não, mas tá só... Eu falei... Tô ouvindo agora. Tô. Eu falei só para ver se a gente consegue combinar de fazer alguma coisa junto no futuro aí, porque tem uma demanda reprimida grande. Temos um plano. Vamos tentar. 3G, tá bom, desgraça. Não faz. Abraço, valeu turma. Obrigadão. Encerrou. 3G. Um abraço. Valeu.